E o novo presidente da CCJ do Senado, Otto Alencar, disse que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não terá caminho fácil em propostas como o limite dos supersalários do Judiciário. Em entrevista ao jornal O Globo, Alencar comentou que o colegiado não vai aderir de forma automática à legenda do ministro da Fazenda. O senador também reclamou do bloqueio das emendas e considerou elevadas as penas de alguns dos condenados pelos ataques do 8 de janeiro. Otto ainda disse ser contra mudar a ficha limpa, Maria de Carli. Meu Deus. Realmente, mais um pouco do mesmo que a gente vê aí com toda essa situação aí do Congresso. O Otto Alencar figura já carimbada também nesse cenário político que ora transita no centrão, ora, enfim, figura que garante o sucesso lá político brasileiro. Mas, eu acho que é um pouco mais do mesmo aí, Coba. Eu dei uma patinada aqui na pauta. Roda a vinheta. Então fala aí, como que você vê essa resistência anunciada, né? Otto Alencar anunciando ali uma dificuldade para o ministro da Fazenda nas pautas do Congresso, e são as principais pautas do governo, as pautas econômicas. São justamente as pautas do Haddad que para o governo são necessárias de aprovação no Congresso Nacional, e para que sejam aprovadas há necessidade de passar pela CCJ. Né, Ricardo Rous, como é que você vê esta barreira na frente de Fernando Haddad? Olha, primeiro que mexer com privilégios do alto funcionalismo dessa galera que está no Congresso, já ficou claro na fala do Otto Alencar, é muito difícil. É muito difícil. Ele está à frente da CCJ, que é uma comissão extremamente importante no Senado Federal. Tudo passa por essa comissão. E ele já deu o recado para Fernando Haddad, não vai ser tão simples assim. Disse Otto Alencar que mexer com alto salário de funcionários ou com privilégios não vai ser uma tarefa difícil. Mas eu acho que o grande foco do Haddad para esse ano vai ser conseguir emplacar a isenção do imposto de renda. Eu acho que vem se desenhando no governo Lula essa redução do imposto de renda para quem ganha até 5 mil salários mínimos, que foi uma promessa do presidente da República. Se eles conseguirem aprovar isso, toda a campanha do ano que vem vai ser centrada em cima disso. E é em cima disso que o Fernando Haddad vai concentrar os seus esforços, a sua força, e acho que a articulação de todo o governo, seja no Senado, seja na Câmara, vai obter algum sucesso, porque o presidente já deu sinais de que essa pauta é importante, o Haddad também, e acho que ela vai conseguir andar, e a partir daí todo o governo vai centrar suas campanhas em cima do presidente Lula ter conseguido cumprir a promessa de campanha, que era isentar quem ganha até 5 mil reais do imposto de renda. Vamos fatiar aqui, porque ele falou muitas coisas, o Otto Alencar, novo presidente da CCJ do Senado. Vamos para essa questão aqui do supersalário do Judiciário, né? O ministro da Fazenda teria a ideia de limitar esses supersalários, e o Otto Alencar da CCJ está falando que não é tão fácil assim essa proposta, ou seja, um pouco mais pró-judiciário. Por que tem, Raquel Grinatti, me explica, uma dificuldade tremenda de qualquer pauta que seja contra o judiciário no Congresso Nacional? Qual é a justificativa para esse receio dos parlamentares de limitar super salários? Não estou falando de tirar o salário, não, o ganha-pão dos juízes. Estou falando de tirar os super salários, aqueles penduricários, aquilo que vai para além do salário, os bolsa isso, adicional daquilo, gratificações. O que explica, Raquel Grinatti? Primeiro eu vejo a antiga teoria do check and balance. Poderes interdependentes, judiciário, legislativo e executivo. Tendo uma independência de gestão e uma independência de deliberação, claramente o legislativo no âmbito do Senado Federal não quer estar de saias justas, ele não quer estar contrapondo nem colidindo com outro poder independente, que é o judiciário. Agora, algumas pautas, é óbvio que as pautas do governo federal, elas não vão coincidir com as pautas do Congresso Nacional e do Senado Federal. Por quê? As pautas que não são populares, se jogarem no colo dos parlamentares do Congresso Nacional, os congressistas eles não irão querer pautar, não irão querer priorizar, até porque eles têm realmente muita resistência da própria base. Agora, as pautas que o Otto Alencar ele deixou muito claro, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado,
que ele vai priorizar serão, como o Ricardo Rolos diz, a isenção do imposto de renda até R$5.000, e ele disse também do marco temporal e a reforma eleitoral. Eu não acredito que a reforma eleitoral sairá neste governo, mas ele elencou. E também não deixou descartada a possibilidade da anistia. Em tratativas com o presidente do PL, disse que existem penas que foram desproporcionais, mas ele não flexibiliza a tal chamada ficha limpa. Continuarão com o nome sujo, digamos assim, mas ele pode conversar a respeito da anistia. Vamos falar sobre isso, meu querido Rodolfo Maris, porque o Otto Alencar, novo presidente da CCJ do Senado, também se disse justamente contra mudar a lei da ficha limpa, que era uma esperança de alguns parlamentares de oposição para diminuir de 8 para 2 anos o período de inelegibilidade daqueles que vierem a ser condenados na Justiça Eleitoral. Visando o quê? A flexibilização de novas condenações? Não, visando aqueles que já estavam condenados, como, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Se essa mudança acontecesse, como é algo que beneficia o condenado, se retroagiria e beneficiaria o ex-presidente. E o Otto Alencar é contra esta mudança. Isso, de alguma maneira, desagrada também a oposição. Rodolfo Maris, como você vê esta discussão toda? E a sua opinião também? Você acha que tem que mudar na lei da ficha limpa ou tem que manter do jeito que está? Olha, Nelson, depende. O Otto Alencar foi bem contundente e bem polêmico nas suas declarações, né? Partiu do Geraldo Alckmin e aí foi pro Haddad, aí depois do Haddad ele falou outras coisas. Eu assisti, inclusive, eu estava estudando quando ele estava fazendo essas declarações. E eu achei ele bem polêmico, e principalmente no que tange a responsabilidade sobre a ficha limpa, que ele saiu em defesa, literalmente, da ficha limpa. Porque lá atrás, quando saiu isso, ele também foi um defensor. Ele não vê panorama jurídico agora para que isso mude. Eu acompanho ele nesse voto. Porque eu também não vejo panorama, porque, assim, existiu uma prerrogativa lá atrás de que a ficha limpa seria essencial e fundamental para a democracia. E agora querem mudar algumas coisas, que para mim não tem fundamento. Vai beneficiar quem já está lá, né, com a sua ineligibilidade oposta. Agora, sobre outras questões que ele declarou ali, que ele falou, principalmente se tratando do Haddad, ele foi bem ponderado na questão do imposto de renda até 5.000, que eu não acredito que sairá ainda nesse governo, tá? Eu acho que essa proposta vai tramitar, e talvez lá aos 47 do segundo tempo pode ser que isso aconteça, mas eu não estou otimista para isso. Já se passaram mais de 2 anos desse governo e a pauta ainda é a isenção do imposto de renda. E você, Maria de Carla, em relação à lei da ficha limpa, você acha que ela deve permanecer como está? Lembrando que a lei da ficha limpa, ela foi uma lei de iniciativa popular, ou seja, muitas pessoas se mobilizaram, se engajaram, fizeram abaixo-assinado, enfim, alguns movimentos, inclusive, importantes, que geraram essa lei, que foi considerada um avanço, principalmente no combate à corrupção, né? Porque a maior parte das inelegibilidades não são de reuniões em campanhas políticas, a maior parte das inelegibilidades são de improbidade administrativa mesmo, né? Estou falando de desvio de dinheiro público. Alguns estudos mostram, inclusive, Maria, que mais de 5.000 pessoas foram impedidas de disputar eleições desde o advento da lei da ficha limpa por conta da lei da ficha limpa. Ou seja, 5.000 pessoas que já tinham histórico contra a administração pública e que poderiam voltar a disputar eleições caso a gente tivesse uma mudança na lei. E aí? Eu acho um avanço, sim, como você bem colocou, a iniciativa popular veio de diversos abaixo-assinados. A gente sabe que a questão da corrupção é uma problemática endêmica no Brasil hoje. Brasília é um campo que está muito aquém da realidade do brasileiro comum. As coisas, de fato, acontecem a portas fechadas e ninguém aqui é ingênuo e sabe que muitas negociatas acontecem dentro desse contexto também. Então, infelizmente, moedas de trocas, em alguns casos, tangem a questão da corrupção. Então, a lei da ficha limpa é, sim, um avanço na nossa política brasileira. E eu defendo que ela seja cada vez mais rigorosa. Se vocês me trazem aqui a questão de redução de pena, né, da inelegibilidade ser reduzida, é preocupante, porque eu acho que ela é muito importante. Eu acho que a gente tem que ter exemplos de boas condutas dentro da nossa política brasileira. Você sabe que hoje de manhã eu estava aqui no Morning com meus colegas Rodolfo e Raquel e falando brevemente sobre o nosso cenário político no Brasil. Você sabia que o nosso Congresso
Nosso parlamento é o segundo mais caro do mundo hoje. Então, é muito dinheiro que rola ali dentro, é muita negociata de poder. O Congresso, para você custear um deputado por ano, é algo em torno de 133 vezes maior do que os trabalhadores. São 133 brasileiros, trabalhadores comuns para sustentar um congressista. Então, o custo é algo em torno de R$96 mil por minuto aos cofres dos brasileiros. Então, a política brasileira ela tem que ter a questão da transparência de maneira muito bem feita, de maneira muito bem inserida, para que exemplos sejam dados e que a conduta de corrupção não seja repetida na nossa política brasileira. O meu querido Ricardo Rous, você pediu, Rodolfo? Quer falar? O Ricardo Rous pode falar, depois eu falo. O Ricardo Rous, é o seguinte, você sabe que esta manifestação contra a mudança na lei da ficha limpa é um banho de água fria na oposição, principalmente vinda do presidente da CCJ, né, que é alguém relevante, cuja opinião é muito relevante para o destino desse projeto, porque a esperança da oposição de que o presidente Bolsonaro tivesse condições de disputar as eleições no ano que vem. Justamente porque o PL da anistia, que também encontra várias dificuldades, por si só não coloca o Bolsonaro de volta no jogo. Ele não está inelegível pelas investigações que sequer geraram condenação, ainda e por enquanto, ao presidente Bolsonaro. Ele está inelegível por uma decisão da Justiça Eleitoral naquela reunião. Se mudasse a lei da ficha limpa, ele estaria de volta no jogo. Se tivermos futuramente, eventualmente, a lei da anistia, isso não coloca o Bolsonaro, ele continua inelegível. Ou seja, a esperança de ter Bolsonaro presidente está nessa lei aí que agora se enfraquece no Congresso Nacional, nessa proposta de mudança da lei da ficha limpa, né? Vale lembrar que Bolsonaro está inelegível por algum crime de corrupção, foi condenado em primeira instância, em segunda instância, por algum crime que ele cometeu? Não. Bolsonaro está condenado na Justiça Eleitoral por uma reunião que ele fez com o quê? Com embaixadores quando ele era presidente da República. Isso é inacreditável. E eu acho que a lei da ficha limpa tem que ser endurecida. É triste que esse seja o mecanismo que a oposição quer utilizar para que coloque de novo o Bolsonaro no jogo. Tem que se criar um outro mecanismo, tem que buscar um outro caminho, porque eu também acho que eleições sem Bolsonaro nós não teremos democracia concreta no Brasil. Como já disse, ele está impedido de ser candidato a presidente da República por algum crime, corrupção, roubou, foi preso? Não. Bolsonaro fez uma reunião com embaixadores e por isso a Justiça Eleitoral cassou o direito dele participar das eleições. Mas acho que no que diz respeito à ficha limpa nós temos que endurecer, nós temos que caçar político corrupto sim, nós temos que endurecer ao máximo possível para que pessoas que não têm condições de estar na administração pública entrem na administração pública. E para Jair Bolsonaro disputar a eleição temos que buscar um outro caminho. Tinha pedido o Rodolfo Maris. O que fica na cabeça das pessoas que talvez estão nos assistindo não é uma defesa de um, defesa de outro, tá? É tentar entender o que a lei diz sobre a ficha limpa. E tem a figura do Jair Bolsonaro, que lá em 2018 foi contundente e foi a favor da ficha limpa. Ele foi a favor da ficha limpa. E agora, por uma questão de ineligibilidade, ele está querendo a revogação dessa lei que ele mesmo lá ajudou a criar. Ajudou a criar, né, Nelson? Salvo engano aqui. E agora fica esse negócio, pode, não pode, pode, não pode. Fato é que o Brasil é a terra de todo mundo, meu povo. Você sabe muito bem disso. Tem gente que não podia estar numa eleição, se candidatou. Tem outros que poderiam e não estão. É assim que a gente vê a política, uma verdadeira salada mista.